Sejam bem-vindos para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Continuamos estudando o livro de Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 4 deste livro. Hoje nós vamos estudar versículos 32 a 40, é o segundo estudo dessa série de versículos. O tema geral desta série de estudos é: o Senhor é Deus e não há nenhum outro. O tema que nós vamos abordar nessa noite é: Deus é um Deus que redime o seu povo. Convido você que abra a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 4, e nós vamos manter a palavra aberta neste texto e ler alguns versículos para o nosso estudo. Tem em mãos também uma caneta, um caderno para fazer as suas devidas anotações. O tema do estudo neste momento é: Deus é um Deus que redime o seu povo. E em que baseamos esta afirmação? Observe em Deuteronômio capítulo 4, os versículos 34. Diz assim: Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos. E também, versículo número 37. Porquanto amou a teus pais e escolheu a sua descendência depois dela, e te tirou do Egito, ele mesmo presente com a sua grande força. Deus é um Deus que redime o seu povo. Há uma história bem conhecida de um missionário que trabalhava entre as tribos africanas. Esse missionário se propôs a fazer a tradução da Bíblia para o dialeto daquela tribo. E em seu processo de tradução, ele encontrou uma grande dificuldade para traduzir a palavra redenção. E por muito tempo ficou procurando uma palavra daquele dialeto que se adequasse e que exprimisse o significado da palavra redenção. Um dia, esse missionário viu um grupo de pessoas daquela tribo sendo levadas como escravas. Aquelas pessoas estavam presas por correntes, e essas correntes presas a grandes anéis que estavam sob o seu pescoço. Ele se angustiou muito com aquela situação. Ele não tinha dinheiro para comprar a todas aquelas pessoas e para resgatar a todos aqueles escravos. Reuniu então suas economias e foi até aquele homem que apresara aquelas pessoas e disse que gostaria de comprar um escravo. E com as economias que ele tinha, foi possível comprar um escravo. O trajeto daquele grupo de pessoas foi interrompido. Aquele homem foi até um escravo e do seu escravo tirou aquele anel que estava sobre o seu pescoço e libertou dos grilhões que pesavam sobre ele. O missionário então perguntou para aquele homem, perguntou para aquele escravo que ele havia comprado: com que palavra em seu dialeto, com que palavra no dialeto da sua tribo você define isso que eu acabei de te fazer? E o escravo então deu-lhe uma palavra. E foi exatamente essa palavra que aquele missionário usou para traduzir a palavra redenção na língua daquela tribo. Redimir é libertar. Redimir é nos tirar da escravidão. Redimir é quebrar os nossos grilhões, quebrar as correntes, quebrar as algemas que estavam sobre nós. Deus redime ao seu povo. Meus queridos, o texto que nós lemos, ele apresenta exatamente esta verdade com respeito aos israelitas. Esses dois versículos que nós frisamos mostram exatamente isto. Ou
Se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus fez no Egito aos vossos olhos. Deuteronômio capítulo 4, versículo 34. E também Deuteronômio 4, versículo 38 nos diz: porquanto amou aos teus pais e escolheu a sua descendência depois dele, e os tirou do Egito, ele mesmo presente com a sua grande força. Meus queridos, e quanto a nós, a Bíblia afirma exatamente a mesma coisa com respeito a mim, com respeito a você. Diz Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, no qual temos a remissão de pecados. Deus é um Deus que redime o seu povo. É um Deus que liberta o seu povo. É um Deus que tira os grilhões, quebra as correntes. É um Deus que do seu povo faz um povo livre para servir. Que lições eu e vocês podemos aprender deste texto? Primeira lição, nós não poderíamos por nós mesmos comprar a nossa liberdade. Nós por nós mesmos não poderíamos obter a nossa liberdade. Estávamos escravizados ao diabo, a este mundo, a nós mesmos. Mas Jesus Cristo pagou o preço. Jesus Cristo nos libertou. Uma segunda lição, o preço necessário para a nossa redenção foi pago por Jesus Cristo na cruz. Nós estamos definitivamente livres, efetivamente livres, plenamente livres. Aleluia! Somos livres porque Deus nos redimiu. Terceira lição, uma vez livres, reconheçamos que o Senhor é Deus e sirvamos ao Senhor como nosso único e verdadeiro Deus. Adoremos ao Senhor Deus, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. E uma quarta lição, obedeçamos e cumpramos todos os estatutos, mandamentos e juízos do Senhor. Que esta palavra te abençoe, que esta palavra abençoe a você e a toda a sua família. Meu nome é Gerson Trevisan, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Cesário Lange.